Então, já que a vida é no valendo, né, meu povo? Então, valendo. É isso. Ai, quanto tempo eu não venho aqui compartilhar alguma coisa com vocês. Hoje eu vim para contar uma história do meu trabalho. Com tantas as coisas que acontecem aqui nesta cadeira, que está comigo aqui vai fazer 3 anos. Acho que é isso. Porque no dia do meu aniversário foi o dia que eu comecei a trabalhar aqui. Faço aniversário dia 2 de maio, que inclusive tá chegando. E ontem eu tava conversando com uma cliente aqui, e todo mundo que vem aqui sempre fala muito isso, né? Que eu tenho que contar as minhas histórias. Eu tenho vontade de escrever um livro, livro, né, palpável mesmo, a matéria. Mas fora isso, tem tantos outros meios que a gente pode utilizar para contar e compartilhar as nossas vidas. E aí a gente vem pro YouTube, porque aqui dá um espaço maior, né? Pra gente poder falar umas coisinhas. Então, eu vou contar uma história muito legal, que foi quando eu comecei a atender aqui. Hoje já é um lugar todo mais equipadinho. Nos próximos dias eu pretendo fazer um vídeo com essa nova roupagenzinha, só tô terminando umas reformas. E logo nos primeiros dias que eu estava atendendo aqui, eu atendi uma cliente que já veio comigo do local onde eu trabalhava anteriormente, né? Antes pandemia, que eu abri aqui bem no começo da pandemia. Comecei a atender aqui bem no começo da pandemia. E aí, fiquei muito feliz de recebê-la. É gratificante ver que ela gostou do trabalho e desejou continuar comigo, né? Mesmo depois de eu ter mudado de local de atendimento. E eu trabalhava um pouco mais no centro da cidade, aqui eu tô no bairro, não tô muito longe do centro, mas o acesso é um pouquinho diferente, enfim. Então isso às vezes dá uma limitada. Mas graças a Deus eu aprendi que nesse tempo, quando as pessoas gostam do seu trabalho, elas te seguem. Não tem isso, você pode estar onde você estiver. Então, gratidão eterna a todos que permanecem, aos novos, aos que já passaram por aqui. Cada um tem o seu peso de importância, sem dúvida. E, enfim, aí eu recebi a cliente no determinado dia e ela veio muito, né, sempre muito simpática, muito, muito legal mesmo, uma pessoa boa, sabe, uma pessoa gostosa. E aí a gente sentou aqui e aí eu comecei a fazer a trança, era uma box braid com linha de crochê. E talvez se ela ver esse vídeo ela vai lembrar dessa situação. E aí a gente começou a conversar, e aqui, querendo ou não, eu acabo prestando mais atenção em tudo, porque aqui no meu espaço é só eu, né? Anteriormente, quando a minha filha morava aqui, ela circulava um pouquinho mais, mas hoje eu morando sozinha, o muito que acontece é minha mãe aparecer, minha irmã, são pessoas da minha vida mesmo, mas do mais público é só eu e a cliente. Então a atenção se volta completamente para quem está na cadeira e vice-versa, a pessoa também acaba prestando mais atenção em mim. E nesse dia eu estava começando a desfrutar dessa situação, né? O espaço era novo, era tudo novo, era uma experiência nova, nesse sentido agora eu cuidando de um lugar, né? O preparo total sendo 100% sob meu poder. E aí ela sentou e a gente começou a conversar, que a gente gosta de falar. E aí ela começou a falar algumas coisas tipo, no período de 5 anos, um ICESP, lá no centro de São Paulo, não sei o quê. Eu falei, nossa, ICESP, 5 anos, Hospital do Câncer, 5 anos é o tempo normalmente que pessoas que tratam de câncer têm que levar uma rotina de exames para ver se está tudo certo, se não teve recorrência da doença. E aí eu falei, ICESP, Instituto, por quê? Ela falou, eu tive câncer. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, como assim você teve câncer? E ela falou, Sibeli, você não... Eu já te contei essa história. Eu falei, mentira, você já me contou essa história. E eu não percebi. E aí ela contou que quando ela começou a fazer trança comigo, um ano antes dessa situação, era quando ela tinha vencido o câncer. E aí, naquele dia que ela me relembrou essa história, né, porque eu já tinha ouvido, só que eu não tinha me atentado, eu fiquei muito impressionada, muito mexida, muito tudo, porque a menina sentava na minha cadeira já fazia um tempo, né, já não era a primeira trança que ela estava fazendo comigo, já tinha compartilhado a história dela comigo, chegou num momento muito especial, porque foi, né, o cabelo já tinha caído, agora estava crescendo,
Já tinha passado todo o tempo de tratamento, e aí eu fiquei pensando, quando eu a vi a primeira vez, que era a transição, que ela estava saindo de um corte químico, que tinha tirado as químicas do cabelo, por isso o cabelo estava tão curto. E depois não me atentei, quando ela sentou na minha cadeira e dividiu essa história comigo. Quando ela me contou aqui, eu fiquei muito chateada comigo, porque eu percebi que no ambiente onde eu estava anteriormente, eu não tinha prestado atenção nela. Sim, lá é um salão, né, com outras distrações maiores. E aí eu falei, meu Deus, como a gente às vezes perde algumas oportunidades de ser acrescentado, ou às vezes de acrescentar na vida do outro, porque a gente está tão preocupado ou tão envolvido com o meio em que a gente vive, que a gente não se liga no ser humano, né, na pessoa, no unitário. Pensa tanto no conjunto, tanto na grandeza, que se perde informações, perde ganhos muito valiosos, perde acrescentar na vida de alguém, perde que alguém acrescente na nossa vida. E aí eu fiquei muito feliz dela ter voltado, né, ter continuado comigo, ter voltado e ter dividido de novo essa história comigo, porque naquele dia, com certeza, ela fez a diferença e eu vi o quão importante eu fui na história dela, porque aí a gente já entra para um âmbito mais profissional. Ela estava vindo de uma situação muito delicada, né? Que eu não sei se eu teria vencido o câncer, eu não sei se eu vou suportar, caso Deus tenha, né? Eu tenha que passar por uma situação dessa, se eu vou passar bem por um tratamento que eu sei que é complicado, eu sei que é delicado. É toda uma reestruturação da vida para vencer essa situação. Eu não sei se eu ia suportar. E ela conseguiu. E aí eu comecei a ter essa visão de que o quão grande, o quão é importante esse lugar, essa cadeira, esse espaço que Deus me deu. Que não é só vir aqui fazer o cabelo. Eu tô mexendo com sentimentos, eu tô mexendo com estruturas, eu tô mexendo com pessoas, com histórias que talvez não sejam as minhas e eu não tenha participado afinco, né, ali o tempo todo, mas ela sentou aqui, ela decidiu confiar no meu trabalho, ela decidiu confiar que eu vou executar da melhor forma e ela decidiu dividir a história dela comigo. Então, esse lugar aqui para mim é muito importante. Cada uma que senta aqui, cada um que senta aqui é muito importante. Traz uma bagagem, traz uma história, ainda que não seja a minha, eu respeito ao máximo. Se hoje eu sou alguma coisa, eu sou alguém na área profissional, se eu tenho um lugar para chamar de casa, se eu tenho todo um perfil como uma pessoa pública, né, por trabalhar com o público, é cantando, é dançando, é trançando, estando aí sempre envolvida, né, em alguma coisa. Se eu tenho esse perfil hoje, graças a Deus, são as pessoas que apostaram e aceitaram sentar na minha cadeira e aceitaram confiar no meu trabalho. Então, a fala de hoje é: não menospreze aquele que hoje de repente você está achando muito pequeno ou muito pouco. Pode não ser tão valioso para você hoje, mas amanhã essa pessoa pode ser muito grande e fazer e decidir fazer toda a diferença na sua vida. E é isso, sociedade. Beijo da tia Cia, a gente vai se falando.